idosos, chamado Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote no templo do Senhor. E o maior sonho que Zacarias tinha junto com a sua esposa Isabel era ter um filho, macho, um homem, para dar sucessão ao ministério sacerdotal. Porque filho de sacerdote também seria o quê? Sacerdote, por linhagem. Mas Zacarias e Isabel não tiveram essa dádiva até então. Ela era estéril, mas Zacarias não arrumou uma outra para dar filho no lugar de Isabel. Zacarias perseverou com uma só esposa, com uma só mulher, a sua amada esposa Isabel. Ele pensava: o que tiver que ser será, o que for da vontade de Deus vai ser, mas eu não vou dar um jeito segundo os costumes dos homens, eu vou confiar. E eles perseveraram, mas agora eles já estavam com idade avançada. O costume habitual das mulheres já tinha cessado em Isabel, e também a força do Zacarias já tinha amortecido. Ele já não tinha mais aquele mesmo vigor de quando era jovem. Agora só restava para eles a expectativa mesmo de um milagre. Então eles estavam na expectativa, na esperança, orando por um milagre. Só Deus podia fazer o que havia feito no passado com Abraão e Sara. Eles tinham como referência Abraão e Sara, que na sua velhice tiveram um filho, o filho da promessa, o Isaac. E aconteceu que chegou o turno do ministério de Zacarias, o dia em que Zacarias deveria entrar pelo véu do santuário e subir no altar do incenso, aonde estava a arca da aliança, onde o sacerdote, uma vez por ano, entrava. E chegou o ano de Zacarias. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Zacarias esperou tanto tempo para chegar aquele momento. Era uma vez por ano, um sacerdote que era sorteado, e caiu a sorte de Zacarias naquele ano, e ele atravessou o véu do santuário, o véu do templo. Ele entrou lá com as suas vestes novas, vestes sacerdotais. Ele entrou com muito temor e tremor na presença do Senhor, com aquele incensário, e enquanto ele ministrava ali a propiciação dos pecados do povo, enquanto ele adorava diante do Senhor, ministrando diante de Deus, diante da arca da aliança, de repente apareceu do lado direito. Diga comigo, do lado direito. Dirá do lado direito. Por que do lado direito? Porque Deus não trabalha pela esquerda, Deus só trabalha pela direita. É com a destra da justiça dele que ele sustenta, é com a destra da justiça que ele levanta. Aleluia. Quem trabalha pela esquerda é o diabo, Deus vai pela direita. O caminho de Deus é direito, amém? Então, a destra da justiça, tá? O anjo Gabriel apareceu à direita do altar, e ali, quando Zacarias vê aquele anjo, ele cai com o rosto no chão, temeroso que podia o anjo estar ali para eliminar ele. Ele pensava isso. Ele pensava: meu Deus, será que eu não me purifiquei direito e o anjo veio aqui me matar? Porque os sacerdotes, quando entravam naquele lugar, eles entravam, irmãos, assim, ó, com uma corda amarrada pela cintura, a ponta da corda ficava lá fora. E nas roupas do sacerdote haviam pequenos símbolos, sininhos, que enquanto ele ministrava, ele sacudia o incensário, mexia, movimentava o corpo, e os sininhos ficavam badalando. Então os outros sacerdotes lá fora entendiam que o sacerdote que estava lá dentro ainda estava vivo. Mas se o sininho parasse de balançar por mais de alguns minutos determinados,
Podia puxar que já estava morto, o anjo já tinha descido lá e matado aquele sacerdote, porque estava contaminado ou estava em pecado, alguma coisa não estava agradando a Deus, e Deus mandou o anjo para matar. Então, o Zacarias, quando viu o anjo Gabriel, ele caiu com o rosto em terra. Mas o anjo Gabriel disse para ele: não temas, Zacarias, porque eu fui enviado para você para trazer uma novidade. A tua esposa, ela vai ter um filho, vocês dois vão ter um filho, vai colocar o nome de João. E quando o anjo fala isso, Zacarias duvidou. Às vezes a gente pede tanto por um milagre, pede tanto por uma resposta, e quando chega a hora, a gente fica na dúvida. Nós ficamos na dúvida. É verdade ou não é, pessoal? Eu esperei tanto, eu pedi tanto, eu orei tanto, e agora que chegou o meu momento, a minha vez, eu estou duvidando das palavras do Senhor. Mas como diz a Sagrada Escritura, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa de nenhuma das suas promessas. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. O anjo se indignou contra Zacarias e disse assim: porque tu duvidaste, a partir de agora a tua boca vai ficar muda, a tua língua não vai pronunciar palavras, até que todas as palavras que eu te falei se cumpram. Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento do João Batista. Aleluia. Aí diz aqui assim, ó, versículo 24, a felicidade de Isabel. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Pode fechar sua Bíblia. Passado esses dias, Isabel concebeu, engravidou. Quando ela percebeu que estava grávida, concebida, ela fez o que, igreja? Oh, aleluia! Senhor, abre o entendimento, abre, Senhor, os ouvidos do coração para esse povo entender essa palavra hoje, em nome de Jesus. Isabel percebeu que estava grávida, não sei como. Naquele tempo não tinha teste de gravidez, mas as mulheres sempre tinham seus métodos para descobrir, os sintomas também. Quando ela percebeu que estava grávida, sabe o que ela fez? Ela fez uma festa para fazer um comunicado, foi isso? Quando ela percebeu que estava grávida, ela fez uma faixa e colocou na frente da casa dela: agora eu estou grávida, foi isso? Ela percebeu que estava grávida, ela entrou no grupo do WhatsApp da família para fazer um texto bem grande comunicando que estava grávida, foi isso? Ai, vocês que me humilharam, vocês que disseram que eu era um deserto, uma seca, vocês que disseram que eu nunca ia frutificar, ai, agora eu vou ter o meu fruto do meu ventre, ai, agora eu vou ter minha bênção. Vocês que me humilharam, que fizeram chacota de mim, porque hoje em dia, uma mulher que não engravida, ela já fica constrangida, mas naquele tempo, meu irmão, era pelo menos 100 vezes pior. Naquele tempo, uma mulher tinha que dar filhos, ou então ela era considerada uma excomungada. Quem está entendendo, igreja? Era sério isso. Então, a Isabel, tadinha, tinha sido durante toda a vida dela desprezada, menosprezada, humilhada, e agora que ela concebeu, ela podia sair com a boca grande, contando para todo mundo: Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, agora eu tenho, olha aqui, minha barriga vai começar a crescer daqui a pouco. Ao invés disso, ela se escondeu. Diga com alguém aí: ela se escondeu.
Diga com alguém, você tem que se esconder também. Diga com alguém, deixa de ser amostrado. Fala aí. Deixa de ser amostrado. Anda muito amostradinho. É por isso que as coisas não dão certo para você. Anda com a boca muito grande. Anda falando fora do tempo. A coisa nem apareceu ainda e você já está contando para todo mundo. Naquele tempo não existia raio-x. Naquele tempo não existia ultrassonografia. Se Isabel começa a dizer que estava grávida, as pessoas iam acreditar? Não ia mesmo acreditar, iam duvidar. E se ela começasse a crescer a barriga, você acha que era todo mundo que ia acreditar? Ia dizer assim que nada, é coisa de velho mesmo, velho começa a ficar com a barriga grande, caída mesmo. Não é assim? Verdade ou não é? Ia dizer assim, não, isso é porque você está com problemas intestinais. É porque você está com prisão de ventre. Isso daí não é bebê não, isso aí são fezes retidas. Sua barriga está grande assim, não tem nada a ver com bebê. Irmãos, às vezes nós somos precipitados para falar dos nossos sonhos para as pessoas. Às vezes a gente fica falando dos nossos sonhos, as pessoas sempre vão dizer que isso nunca vai se cumprir, nunca vai se concretizar, e a gente começa a ficar triste, desmotivado, por causa das palavras das pessoas que são incrédulas, porque elas olham para a nossa condição atual, elas olham para a nossa condição do momento, e elas duvidam da nossa capacidade. Mas nós não estamos estribados na nossa capacidade, nós não estamos confiando na nossa condição, nós estamos confiando na condição que Deus já prometeu que iria cumprir a promessa dele na nossa vida. Então, para evitar os incrédulos, para evitar as más conversações, para evitar as palavras contrárias, para evitar os intrometidos, Isabel se ocultou. Isabel ficou dentro de casa 5 meses. Amém? E depois dos 5 meses, ela ainda continuou escondida. Ela não apareceu. Perguntava para Zacarias assim: cadê Isabel? Zacarias estava mudo. Zacarias também não podia falar. Oh, glória a Deus, amém? Tem coisas que a gente tem que guardar em segredo, em secreto, diga glória a Deus. Tem coisa que não precisa ninguém ficar sabendo, só depois que concretiza. Está juntando dinheiro para comprar um carro, aí tu fica falando o quanto que você tem na conta. Se prepare que alguém vai querer esvaziar a sua conta. Você tem que juntar aquilo caladinho, e só quando tiver com o dinheiro completo para dar entrada ou para comprar à vista, você vai lá e compra. De repente eles vão ver você passando na rua com o seu carro assim, ó, e alguém vai dizer assim: eu nem sabia que você tinha dinheiro para comprar um carro assim. Da onde você tirou? Ah, você não sabe de nada. Já se faz 10 anos que eu estava juntando, já faz 5 anos que eu estava juntando. O problema é que muitos de nós abrem a boca fora do tempo, e sempre aparece alguém para querer tirar o nosso João Batista. É verdade ou não é? Sempre aparece alguém querendo esvaziar o fruto do nosso ventre. Está sendo gerado aqui dentro de nós, mas sempre tem alguém querendo arrancar, abortar. Alguém podia aparecer para ela e falar assim: tem que abrir sua barriga para ver o que tem aí dentro, porque isso aí pode ser um tumor. É ou não é? Sim ou não? Tem que abrir sua barriga para arrancar, porque isso aí deve ser um câncer. Não tem condição uma mulher velha igual você tá com um bebê dentro da barriga, não. Sempre tem alguém para poder querer arrancar o nosso sonho. Mas ela ficou quieta. 9 meses se passaram, ninguém viu a cara de Isabel, ninguém viu o rosto dela na rua. Zacarias que tinha que ir no mercado, na padaria, Zacarias que tinha que sair e resolver as coisas na rua, porque ela estava bem guardadinha, quietinha dentro de casa. Ela ganhou o menino. Quando ela ganhou o menino, o Zacarias voltou a falar, quando escreveu o nome do menino na tabinha: João é o seu nome.
Batista não é sobrenome dele. Batista é porque ele batizava, né? Então virou João Batista. Batista virou sobrenome depois. Até então isso aí não tem nada a ver com o sobrenome, né? Mas como ele trouxe o batismo, então virou João Batista, aquele que batiza. Amém, igreja? Aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Entendeu a mensagem, sim ou não? Esteja calado até que o João Batista esteja na sua mão. Hein? Esteja calado. A Bíblia diz aqui que ela concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, o que ela diz? Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio. Anular o meu quê? Opróbrio. Para quem não sabe, opróbrio é vergonha. Opróbrio é uma vergonha extrema, humilhação. Opróbrio é quando a pessoa ela passa por humilhação. Eu não sei qual é o teu opróbrio, mas assim como o Senhor contemplou Ana para anular o opróbrio de Ana perante os homens, eu profetizo que o seu opróbrio seja anulado em nome de Jesus. Eu profetizo que toda vergonha na sua vida, tudo aquilo que te humilha, tudo que te faz passar vexame, opróbrio na vida, eu profetizo que isso seja anulado em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Vou fazer uma oração. Hoje eu não estou muito bem não, gente. Fechou o vídeo lá, pastor? Parou de gravar? Hoje eu estou meio congestionado.